Oi, eu sou a Ana e esse é o Na Vez Delas, um programa que vai debater a participação das mulheres na sociedade. Você sabia que foi só em 1970 que a ONU estabeleceu o Dia da Mulher? Uma data que simboliza uma luta histórica das mulheres por melhores condições de vida e de trabalho. E para celebrar esse mês, nada mais justo do que trazer elas para debater a participação da mulher no mercado de trabalho e mais, discutir como juntas podemos apoiar outras mulheres nesse ambiente. Para participar dessa conversa, nós temos aqui Dani, Dami e Kátia, que fazem parte do time da Aprende Brasil Educação. Bem-vindas, meninas. Valeu, obrigada. Bom, acho que a gente pode começar do início falando como foi que vocês entraram no mercado de trabalho e os desafios. Dami, esse ambiente foi sempre um ambiente majoritariamente masculino, na sua experiência? Então, quando eu comecei, éramos muitas mulheres, mas muitas mulheres ali, as fazedoras. E na alta direção, os cargos de gestão, sim, só encontrava homens. Claro, vou dizer ali 80-20, vai lá, por aí era o cenário. E como que você observava isso? Era uma coisa que de alguma forma te limitava ou fazia com que você talvez não alcançasse a sua potência máxima naquele momento? Desafiador, parece que é uma palavra da moda. Bem desafiadora, né? A questão de você poder levar as suas ideias, às vezes, quando a sua ideia era filtrada por um homem e aí chegava à alta direção, você sentia que aquela engrenagem começava a funcionar. Diferente disso, ela travava. Então, a minha percepção mora um pouco nesse cenário. Temos alguns avanços, mas ainda tem estrada pela frente. E Dani, como que foi para você essa experiência? Então, eu sou historiadora de formação e fui professora de história, né? Minha primeira experiência profissional foi como professora de história. E dentro da sala de aula, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, eu peguei anos iniciais e anos finais. Eu era professora, então a maioria das pessoas do sexo feminino. Então, somos muitas mulheres, mas a coordenação, a direção, sempre um papel masculino, né? Sempre são homens ali liderando. E também, da mesma experiência da Dami, de que você tem ideias, você leva as coisas, tudo tem que ser validado por um homem que vai levar para outro homem e os homens vão decidir. Então, dentro das escolas que eu trabalhei, assim, a gente tinha essa coisa assim muito bem estabelecida, assim, né? Uma liderança masculina que era quem dava a palavra final, né? Sim, eram ótimas ideias, pena que era apresentada por uma mulher. Não, nem eram apresentadas, era apresentado para coordenação, para uma mulher. Para levar para a direção, era o homem que levava. E Kátia, você nesse cenário, como que você se via? Então, eu sou formada em Educação Física, trabalhei em escola, comecei numa escola particular, e essa experiência foi, primeiramente, trabalhando com muitas mulheres, porque é um cenário em que as mulheres dos anos iniciais são muito mais presentes do que os homens, e eu já era uma figura que não era muito benquista, assim, né? Acho que minha aparência, de alguma forma, assustava, de alguma forma, eu era careca, então eu fugia. Você tá falando de que época, Kátia? Isso, conta aí pra gente, porque não faz muito tempo disso. Foi em 2016. Desculpa, 2006. Mas estar careca num ambiente feminino, ser uma mulher careca é um tanto desafiador, com piercing. Você não performa, né, uma feminilidade, né? Eu usava piercing, mas eu escondia, eu usava piercing no septo e escondia, até que um dia uma criança viu, aí contou para as outras crianças, e aí contaram para os pais, e aí contaram para a pedagoga, e assim foi uma experiência desafiadora mesmo, porque ela não conseguiu esconder o desencanto maior ainda por mim naquele momento, e chegou, falou assim, mas agora pelo menos use um batom. E eu fiquei um tanto assustada com a coragem dela falar isso para mim, né, primeiramente, e aí já fui para um enfrentamento, já conhecendo as discussões de gênero e do feminismo, já fui para o enfrentamento dizendo que não, o meu corpo, quem ia dar as direções para eles era eu mesma, né. Então já começamos a ter bastante conflito ali. Chegou no final do ano, a direção masculina foi lá e não tiveram dúvidas e me mandaram embora. Entendeu que aquele lugar não era pra você? Não era pra mim. Ou eu me adequava a ele, e eu não estava disposta àquilo naquele momento, ou tinha um lugar pra mim fora da escola, né? E fui embora e fui pra outros lugares. E como isso é injusto, né? Pra dizer no mínimo que o seu trabalho, que você
apresentava ali naquela escola não era válido porque você não representava a figura feminina que as pessoas esperam. As pessoas esperam isso da mulher, né, Dani? A gente tem que performar uma feminilidade, né? A gente tem estudos, inclusive, de horas que as mulheres gastam, que são muito maiores para se preparar para ir para o trabalho, seja com maquiagem, seja com gasto com roupa, com sapato. Se o homem tiver todos os dias com a mesma camisa e o mesmo terno, ninguém comenta. Agora, se a mulher usar todos os dias a mesma roupa e não for uniforme, isso vai ser motivo de comentário, imagem, né? Porque a gente tem que performar e a gente tem que ter uma imagem, né? Porque é totalmente relacionado, tipo assim, se estar na moda e tal, que se espera de uma mulher. Mas a Naomi Wolf, no livro No Mito da Beleza, ela fala justamente sobre isso, quanto exatamente os padrões de beleza, cada vez que a mulher alcança, o quanto eles vão mudando e se tornando cada vez mais inalcançáveis. Porque daí a gente vai perder a nossa energia muito mais alcançando esses padrões que são inalcançáveis do que focando no trabalho, talvez. Exatamente. E não só isso, né? Nós temos que moldar os nossos corpos também dentro disso, né? Não só performar a feminilidade, mas voltando para Naomi Wolf, ela escreve em 1993 e a gente está em 2023 e o livro dela ainda é atual. Sim, né? 2024, talvez. 2024, Daí eu fiz a conta de 2023. 2024 e ainda é atual, né? Porque com um agravante que agora a gente tem as redes sociais que faz com que esse padrão ele acelere muito mais, né? Quando você está chegando na linha de chegada, muda uma linha de chegada. Adoro, Kátia trouxe isso no nosso bastidor e é bem por aí, porque eu trago Sarah Stanford, gosto muito, até uma palestrante que a gente já tentou trazer aqui para o marketing, para a empresa. A gente não conseguiu contato, então, Sarah, se você estiver ouvindo a gente em qualquer lugar, vem conversar com a gente. E ela traz um pouco disso, dessa questão de você sentir uma convidada um pouco estranha nesse ambiente. E em 2018, desculpa, não fiz a lição de casa como vocês, mas ela fala que em 2119 a gente vai atingir ali a equidade salarial. 2119. Isso foi antes pandemia, porque depois de pandemia a gente sabe que as mulheres perderam muito os seus postos de trabalho. Como é que fica isso, gente? Né? Temos políticas já apontando para isso? Será que vai acontecer? Eu gosto muito do será. Não, mas olhando para a nossa história, se a gente for pensar, é muito recente que na Constituição de 1988 que ficou estabelecido que homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres. Então, se a gente for olhar um panorama histórico, é muito recente. Então, quando a gente fala de... Porque muitas vezes as pessoas questionam, mas será que realmente a gente tem que ficar debatendo isso, né? Porque volta e meia, o Dia da Mulher, existem esses debates, é óbvio, e as pessoas questionam se realmente é necessário. A gente tá vendo que é muito necessário, né, Kátia? É necessário, não pode ser pontual, não pode ser um 8 de março para a gente fazer o debate. O 8 de março ele é extremamente importante para a gente olhar do ponto de vista da história, né, do que representou, mas é fundamental que a gente todos os dias estejamos atentas, todas as mulheres principalmente, mas não apenas as mulheres, e política pública, gerando política pública para que isso também aconteça e que seja de alguma forma supervisionado, porque não adianta só ter a política pública se não tem um gerenciamento de tudo isso, né? Porque 2100 e... Você disse? 2119. 119. Tá logo ali. Eu acho que 2119 ainda é bastante otimista, pelo Concordo. quadro que a gente vivencia hoje, né? Em que a gente não consegue atingir os patamares mínimos da equidade. Não estou nem falando de igualdade agora, mas de equidade. Né? Basta a gente olhar para os nossos lugares que a gente ocupa nos nossos trabalhos, observar quem são as mulheres, quanto a gente tem de mulheres negras ocupando os espaços, quanto de mulheres primeiro, mulheres negras, mulheres trans, mulheres diversas. Então, tem muitas coisas para a gente debater, são muitos atravessamentos, o que alguns autores vão chamar de interseccionalidade, que a gente precisa também entender isso, né? Cada vez mais, onde a gente esteja ocupando qualquer espaço, mas que a gente precisa, tem o termo que... O jargão que tem sido usado é que ninguém solta a mão de ninguém, mas será que a gente não solta? Será que a gente consegue também puxar todo mundo? Será quanto que a gente consegue puxar outras mulheres para nosso E quando a gente espaço, esmorece? né? Porque vocês já esmoreceram? Eu já esmoreci algumas vezes. Várias vezes. Né? Chega um momento que você deu o teu melhor ali, mas você fala, eu quero trazer mais, eu quero... E você não consegue, você vê ali barreiras que
são intransponíveis. Eu gosto. Será que em 2119 a gente vai conseguir transpor? Não sei. Eu gosto de pensar tem um livro do Leonardo Boff, que eu gosto muito, que é A Águia e a Galinha, que ele vai falar sobre o voo dos pássaros, e ele vai falar que às vezes o pássaro está lá na frente, ele vai voando, cansado, para que todos os outros sigam, né? Então um que está tomando maior vento, maior quantidade de vento, e todos os demais estão seguindo, né? E aí tem horas que o outro que está atrás precisa vir para frente para que o outro vá atrás e descanse. Então eu gosto muito desse livro porque ele traz um pouco dessa esperança, né? A gente precisa esperançar, como diz Paulo Freire, a gente tem que esperançar por isso, mas não é sozinha que se faz, é um fazer junto. A gente tem que caminhar juntas, a gente precisa entender as lutas, a gente não pode trabalhar numa perspectiva pontual, né, dessa discussão. Essa discussão ela tem que acontecer quinzenalmente, mensalmente, trimestralmente, para que a gente possa criar estratégias para trazer outras e para que o cansaço ele possa ser revigorado no tempo, né, que outras possam estar à frente também. Eu acredito muito nisso. E essa troca de posição, desculpa, Gi, mas fica à vontade. É uma conversa. Essa troca de posição, vocês veem que isso está acontecendo mais, que a gente consegue apoiar mais outra mulher ou não? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que tem eu acho que tem um estímulo para lideranças horizontais. A horizontalização das lideranças, mesmo das lideranças masculinas, elas têm permitido que as mulheres tenham um pouco mais de voz, tá? Posso falar da minha experiência hoje numa empresa de educação, eu vejo isso acontecendo de um jeito mais tranquilo do que nas outras empresas que eu já trabalhei, tá? Mas o que possibilita isso? É um homem decidindo que a liderança tem que ser horizontal. Mas como que a gente faz para quebrar essa barreira? Olha, se você tiver essa resposta, você resolve o problema. Eu acho que primeiro a gente, quando tá cansado, tem que descansar. Não desistir, né? Já é um ponto. Mas quebrar a barreira é imaginar que, primeiro, por que aquela barreira tá ali? Né? Antes de simplesmente bater de frente com ela. Entender por que ela tá ali. Daí a história nos ajuda a resgatar. E outra coisa é nos posicionarmos, porque somos maioria. Quando a gente coloca as mulheres, história das mulheres, os excluídos da história, falando da minha perspectiva, tá? Os excluídos da história, a história das minorias, e daí você coloca história das mulheres. Gente, a gente é, no mínimo, 50%. Tá? Se a gente for colocar na educação, que é a nossa perspectiva hoje, nós somos maioria. Né? E se essa maioria se unir, gente, daí vão ter que nos ouvir, eu acho que esse é o grande desafio, a união, né? Porque a gente tem um universo maior de mulheres, sim, um contingente grande de mulheres, mas que a gente não tem um pensamento unificado sobre isso. Porque nós, primeiro, somos plurais, sim, né? E ainda a gente tem um pensamento que atravessa tudo isso, que é o pensamento de que muitas vezes a gente está contra a outra, a gente não entende a luta em si, né? Por exemplo, a pauta do feminismo, que a gente poderia debater aqui agora. O que é o feminismo, quanto que ele beneficia quando eu conheço sobre o feminismo, mas ainda assim tem mulheres que falam, eu não sou feminista, jamais, né? Se pergunta, tem gente que fica, nossa, que horror, eu não, associada a essa ideia, porque a gente não conhece, a gente não cria espaço para debater a respeito disso. Então, qualquer espaço numa empresa, numa escola, precisa ter espaço para debater a respeito de tudo isso, que são atravessamentos que vão passar não só pelas mulheres, mas também pelos homens, né, pelas crianças. Então, é um entendimento de sociedade que a gente precisa modificar mesmo, né? Nós todos viajamos Brasil afora, a gente conhece muito das escolas, e aí, em alguns municípios, eu participo de premiações. As crianças que se destacam são premiadas, são reconhecidas. No 5º ano, 6º ano, 7º ano, tô lá e eu fico observando, sobe ao palco 10 crianças, 8 garotas e 2 garotos. Nova turma, a história se repete. E eu fico pensando em que momento que essas garotas que tinham um desempenho ótimo lá na escola, anos iniciais, finais, ensino médio, na graduação, aí você chega na mesa para tomada de decisão nas empresas e o jogo se inverte. Você tem 8 homens e 2 mulheres. Como é que isso acontece? Professoras, me expliquem. O que aconteceu? O que aconteceu? Onde é que eu perdi? Cadê as meninas que estavam aqui? Que estavam ali, primeiramente, dedicadas ao cuidado, a um comportamento, como a gente já tinha
né, conversou anteriormente também, há um comportamento esperado. As meninas são esperado um comportamento de quietude, menos ação, né? Então, naquele momento que ela está nos anos iniciais até finais, elas estão reproduzindo esse mesmo comportamento que a mãe ensinou, que a escola reafirmou mais uma vez, né? E aí depois elas começam a crescer, inclusive se você pegar os dados de um programa interministerial entre educação e saúde, que se chama Saúde e Prevenção nas Escolas, eles vão demonstrar o quanto as meninas começam na adolescência a engravidar. Então elas começam, ao engravidar, elas vão sair da escola, elas dificilmente vão permanecer. Então aumenta a evasão escolar também das meninas e elas não continuam. Então é importante a gente olhar para tudo isso. Então não tem uma única resposta para isso. Não é isso só que acontece, mas tem muitas, dependendo de cada comunidade, né, principalmente as comunidades pobres, muitas vezes engravidar é uma forma de encontrar um parceiro e já reproduzir aquilo que a mãe dela já fazia. Né? Então é difícil quebrar esse modelo social. Né? Mas, salvo engano, na graduação ainda saem mais mulheres do que homens no Brasil. Tô errada? Em alguns cursos também. Em alguns cursos. Se a gente pegar uns cursos sempre relacionados a cuidado e licenciaturas, a gente tem maior Você pega a pedagogia, muitas mulheres. Você vai pegar enfermagem, muitas mulheres. Terapia ocupacional, mulheres. Fisioterapia. Não, eu entendo, mas eu vou pegando o dado geral. Nível superior. Hoje tem mais mulheres terminando a graduação, tá? Mas o que acontece? Quando a gente tá no mercado de trabalho, a mulher, ela tá muito mais envolvida nas dinâmicas de cuidado da própria família, né? E da família estendida, tá? E além do trabalho... O tempo gasto, a energia... Da energia envolvida, despendida ali no trabalho formal, na CLT, ou no trabalho que ela fez a graduação propriamente dita. Então, o que acontece? Essas mulheres, elas estão cuidando dos filhos, elas estão cuidando dos idosos, elas estão lavando, passando, cozinhando e sendo a executiva na empresa. Isso gera um cansaço mental, né? Isso gera uma dificuldade aonde ela tem dificuldade de conseguir ascender mesmo, porque chega uma hora que ela não tem tempo para dedicar para a carreira dela, porque ela está envolvida numa lógica de muitos outros cuidados que se esperam dela. O trabalho da mulher começa quando ela... O outro trabalho da mulher começa quando ela chega em casa, né? Perfeito. E essa é uma luta tão inglória, né? Porque aí quando você fala lá atrás, historicamente, que as mulheres queimaram sutiãs para poder ter outras condições para ir para o mercado de trabalho, agora estão no mercado de trabalho e estão reivindicando outras coisas, né? Então tem essa incompatibilidade no discurso, mas, olha, ninguém contou para essas mulheres que elas iriam trabalhar, elas iriam voltar para casa, cuidar de todos os filhos, e o companheiro ou a companheira dela talvez não estejam fazendo as mesmas coisas que ela, né? Então tem essa discrepância para a gente poder debater também, que ela é importante, que socialmente o cuidado dos filhos não é normatizado para que ambos façam, né? Então, enquanto a mulher está fazendo tudo isso no trabalho e depois volta para casa e também faz em casa, se o parceiro dela não estiver fazendo a mesma coisa, ela vai estar cada vez mais, né, sobrecarregada. E como é que ela vai pensar, de repente, em fazer uma pós-graduação e ascender cada vez mais no trabalho dela, né, em ocupar outros níveis Enfim. Tempo que ela vai ter para fazer isso? Tem uma entrevista com a ministra Rosa Weber, ex-ministra, né? Que ela fala sobre as mulheres ascendendo a cargo de juíza, que ela tá falando sobre isso, e ela fala que quando um homem era mudado de lugar, era despachado para outra comarca e tal, que ele ficava feliz e tal, ele contava, todo mundo comemorava. E quando a mulher era promovida, ela ficava triste. Como é que eu vou contar em casa? Eu vou mudar toda a logística da família, eu vou ter que falar para os meus filhos, vão ter que mudar de escola e tal. E aquilo era um peso para a mulher. Consome. Entendeu? Entende? Tipo, olha a posição dela num cargo máximo, né? E ela falando isso, é muito difícil. Era muito difícil. E nas mesmas posições, tipo, eram mulheres juízas. Eram mulheres que já estavam num nível de carreira onde elas não tinham que ter esse tipo de preocupação. Tipo, olha, fui despachar, é inerente do cargo. Fui despachar, então, os homens comemoravam, abriam champanhe lá no negócio, vamos comemorar e tal. E as mulheres, como é que eu vou contar em casa?
mas claro, minha função é muito menor do que a dela, né? Mas enfim, eu viajo há mais ou menos 15 dias, fico fora do mês e 15 dias volto para a base. E aí as pessoas perguntam para mim, mas você não é casada, né? Não, mas você não tem ninguém, né? E aí para os mesmos colegas homens, quando vão perguntar, mas ele é homem, então tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem ele estar ausente da família nesse período. Ele pode ter alguém que vai estar esperando por ele, mas eu não sou. O nosso primeiro episódio fica por aqui, mas essa conversa ainda não acabou. Fique de olho nas nossas redes sociais para acompanhar os próximos episódios.